Olá, irmãos e amigos, estamos de volta com o nosso Em Casa com o Pastor, nossa segunda semana de reclusão, atendendo aí as determinações das autoridades e usando o nosso bom senso aqui, a nossa fé, que não é suicida, né, irmãos? É uma fé baseada na razão também. Muito bem. Existe uma história na Bíblia de um homem que nasceu cego, né? Isso está em João capítulo 9. E a história dele é muito interessante, porque existe um antes e um depois. E eu queria que nós pensássemos nesse personagem, porque ele foi curado por Jesus, ele era cego de nascença, e Jesus usou um método estranho, mas ele usou a sua saliva misturada com terra e tocou nos olhos daquele homem, e a Bíblia diz que ele passou a enxergar. E a vida dele teve uma mudança assim radical, né? Primeiro ele teve que enfrentar as autoridades religiosas que queriam saber quem era o homem que havia feito aquele sinal no sábado. A gente não sabe se eles queriam conhecer o santo ou eles estavam falando do milagre, porque era um dia de sábado, isso não era permitido na lei judaica, que se fizesse qualquer coisa, inclusive uma obra de cura no sábado. Mas deixando isso à parte, eu queria me ater aqui à resposta daquele homem, né? Ele então conta a sua história e aí eles perguntam novamente, ele já irritado diz o seguinte: olha, uma coisa eu sei, eu não conheço esse homem, né? E aí no capítulo 9 ele vai dizer no verso de número 25, eu não sei se ele é pecador ou não. Ele está se referindo a Jesus. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E eu queria usar, né, essa expressão aqui para falar sobre a vida antes e depois do corona. É claro, irmãos, que a gente dormiu com uma mente e acordou com um coração. A nossa vida teve uma mudança muito brusca, né? E mudou a nossa rotina, mudou a nossa percepção, muita coisa mudou. Por isso eu tenho dito que não é apenas um vírus, né? Porque o que isso aconteceu a nível de mundo é muito interessante. Então eu queria falar sobre o que mudou, né? Antes, o que era a nossa vida antes e o que é a nossa vida depois do corona, e usando essa expressão, eu era e agora eu vejo. Quando nós olhamos para a realidade mundial, essa pandemia que está aí, nós entendemos que a nossa vida mudou em 3 dimensões. Primeiro, na nossa visão de mundo. Nós somos muito bairristas, né? Às vezes a gente pensa na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e um pouquinho mais além em alguns outros países aí, mas geralmente nós perdemos a nossa percepção de mundo, né? E nessa era globalizada, nós estamos todos inseridos no mesmo contexto, né? Aliás, sempre foi assim. As divisões, né, que foram acontecendo por povos e classes, né, sociais, é que criou o que está aí, mas nós sempre fomos um povo só, né? Saímos de Adão, são todos nossos irmãos que estão espalhados por várias nações aí diferentes, várias culturas diferentes, e a gente acabou perdendo uma percepção de mundo, né, do macro, aquilo que de fato o mundo representa. Então, quando a gente olha para essa realidade, né, nós estamos todos ligados, interligados. Hoje eu sei de dados, né, do que está acontecendo em vários países, que se não fosse o corona nós não teríamos conhecimento. Então você acorda e a primeira palavra que você ouve é corona, né? Então a nossa visão de mundo mudou. Então hoje nós temos uma percepção diferente, né, dos povos. Não existe mais uma divisão na nossa cabeça por conta do corona. Ele nos nivela, ele nos coloca na mesma condição. Não há uma superpotência, né? Os Estados Unidos hoje já está em 3º lugar no número de casos e mortes, né? A África hoje tem menos casos. Então, assim, é um país de primeiro mundo, uma superpotência, né? Itália, enfim, vários países aí que estão sofrendo com essa pandemia, esse momento tão crítico do país, né, e do mundo. Então, a nossa visão de mundo, a partir do corona, tem que mudar. Hoje, irmãos, nós vamos nos tornar história, né, porque os nossos netos vão ler nos livros de histórias e vão referir a 2020 e falar dessa pandemia, essa peste que quase dizimou, né, a população. Então, como nós já vivemos lendo histórias, né, do que os nossos antepassados viveram, mas nós hoje estamos, pela primeira vez na história,
vivendo uma pandemia em tempo real. Então isso nos assusta muito, mas que isso vem mudar a nossa visão de mundo, né? Que nós tenhamos um coração muito mais global, né? Que pensamos muito mais no todo. Muda também a nossa visão das pessoas. As pessoas eram apenas pessoas, né? Agora são pessoas que fazem parte, estão no mesmo processo, enfrentando a mesma luta, buscando as mesmas alternativas, né? Então a gente olha para as pessoas hoje e vê as pessoas muito mais humanizadas, né? Muito mais dependentes, né? Nós somos dependentes uns dos outros, não dá para eu me garantir, não dá para ter uma visão míope, né? Eu tenho que olhar agora para as pessoas e ter uma visão diferente delas, né? A minha visão de gente, ela nunca mais será a mesma, né? Espero que toda essa reviravolta, né? Toda essa mudança que está acontecendo no cenário do mundo e aconteça na nossa mente também, no nosso coração, né? Que vejamos as pessoas como Jesus as via, né? Ele olhava as pessoas no meio da multidão e ele tinha compaixão delas. Por que Jesus tinha compaixão das pessoas? Por que ele conseguiu identificar uma mulher que o tocou no meio da multidão, né? Porque Jesus era sensível às pessoas e que nós sejamos assim também. Muitas vezes o que nós vemos é apenas multidão, né? E não, Jesus via pessoas na multidão e sentia o toque das pessoas na multidão. Que nós sejamos assim também, consigamos ver as pessoas na multidão e sentir o toque delas, né? A necessidade delas. Que o nosso coração seja muito mais solidário, né, para com as pessoas. E terceiro, mudou a nossa visão de nós mesmos. Nós somos muito mais fragilizados do que nós imaginamos. Você conseguiria imaginar que um vírus pararia o mundo? Produziria uma revolução, uma transformação como essa que está acontecendo? Você vê as ruas de Veneza completamente vazias. A 25 de março, não tem gente lá. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo agora os seus medos, as suas inseguranças. Nós nunca nos sentimos tão vulneráveis. Hoje, as pessoas que guardaram o seu dinheiro não vai ser suficiente para salvá-las. Não vai. Aquilo que elas construíram como base de segurança para a vida delas, ruiu. Então, isso nos tornou muito vulneráveis. E aí atacou a nossa soberba. Então, não é só um vírus. É um vírus que revela a nossa fragilidade, que revela a nossa insignificância, que revela a nossa impotência. Quantas vezes eu olhei para mim mesmo e me senti forte porque eu consegui controlar algumas coisas. Agora, irmãos, nós não controlamos um vírus. Deus está dizendo para nós que nós saímos disso muito mais humildes de coração, muito menos arrogantes, soberbos, pretensiosos, né? Que uma nova geração nasça a partir de tudo isso, né? Então eu quero ajudar você a recapitular a vida antes e depois do corona. Então esse homem diz: eu não sei quem fez isso, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Provavelmente nós éramos cegos para a realidade do mundo, para a realidade das pessoas e para a realidade de quem nós somos. Deus abençoe você, que esse seja um tempo de oração, de meditação, de entrega, de submissão à vontade de Deus. Deus abençoe você. Estamos iniciando, como dizemos aí no nosso programa passado, o nosso Comece Bem. É um devocionário que você vai receber para ajudá-lo nesse tempo e que a primeira coisa que você venha ouvir e ver seja essa mensagem, não ligar a sua TV para ouvir os noticiários sobre o coronavírus. Embora você tenha que ter informação, mas não se dedique tanto a isso, tá bom? No final da tarde, se você ligar a televisão só 5 minutos no final da tarde, você já vai ter acesso a todas as informações e muito mais precisas, tá bom? Tente passar seu dia focando, né, nas coisas que são boas. Jeremias disse: eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança, que seja assim a nossa vida. Deus abençoe, um abraço.